Sejam bem-vindos ao Terapia São Paulina, hein? Agora sim, hein? Novo canal aí. Estamos em obras ainda, né? Certo? Estamos aí fazendo, né, o reboco aí, a fachada, todas as coisas do novo canal. Mas a gente já agradece a audiência, quem tá vindo esse vídeo de estreia aqui, né? A gente veio de alguns vídeos lá no meu canal pessoal. E a gente está dando esse passo agora pro Terapia São Paulina. Então, não esqueça de se inscrever, hein? Ó, vamos se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho. Firmeza total, tá? Então, antes de começar, né, esse pós-jogo de Palmeiras 0, São Paulo 0, dizer do apoio do Psico Sampas. Você que pensa em fazer terapia, que faz terapia, ou que quer se autoconhecer, né? Eu deixo o telefone aí na descrição do Psico Sampas, que nada mais é eu mesmo no meu atendimento psicológico via videochamada. Então, para todo o Brasil, né? Mundo em geral aí, né? Português, espanhol, aí né? a gente atende sim. Então, tá? Então, apoio sempre aí do Psico Sampas nos vídeos do canal. Então, começando, né, esse empate, né, um empate suado, né, suado pelas circunstâncias, mas foi um jogo tranquilo, né, por mais que tenha acontecido, né, situações tão adversas, o jogo em si acabou sendo muito bem controlado, né, pela equipe, pelo Rogério, né, e se deu esse empate, né? Acho que eu acho que o empate ele ficou cravado, não sei pra mim, né? Não sei pra vocês, mas quando o Flaco Lopes tropeçou ali, eu falei, o Palmeiras vai fazer nada, né? E a gente já não tinha mais estrutura nem força pra poder conseguir a vitória, né? Achei que a gente ficou né, se salvando aí e tá perfeito, né? Era o que dava pra fazer. Então, primeiro, né, falar que a gente... Eu não entendo muito bem porque a gente joga com a camisa reserva, né, lá, né? A gente podia jogar de branco, né? Mas, não sei, hoje a camisa reserva teve uma boa presença, né? Esse uniforme aí, acho que foi a primeira coisa que eu vi, assim, falei, nossa, vamos ver aí, né? E falar da escalação, né, então, vamos lá. Felipe Alves, né? Acho que o melhor em campo, não preciso nem falar, mas vou falar assim, vou fazer hoje, falar um pouco do jogo, dos lances mesmo, né? Fazer a escalação agora e com o passar do jogo a gente falar de cada jogador, né? Mas a escalação, né, com o Felipe Alves, Luizão, Miranda e Ferrarese, né, do lado direito, Igor Vinícius e Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick, né? E Luciano e Calé. Então, grande diferença aí, voltou pro 3-5-2, né? Com o Miranda de líbero, né? E o Ferrarese, né? Que foi um personagem polêmico do jogo, né? O que eu vejo com a presença do Ferrarese ali, né? Que acho que foi a escalação mais polêmica, né? Acho que o Luizão... eu vou falar do Luizão, né, mas primeiro do Ferrarese. Então o Ferrarese, né, eu acho que a escalação tem a ver, sim, com, né, a gente pode imaginar, né, mas com essas reuniões que houveram aí na semana, né. Acho que sim, tinha falta de jogadores, mas ele podia escalar Miranda e Luizão, por exemplo, né, e ele acaba escalando o Ferrarese. E eu acho que muito por uma conversa com a diretoria, né? Vamos usar o cara aí e tal, não sei o que, né? Eu acho que isso influenciou bastante. E o Ferrarese, né? Nos primeiros 10 minutos de jogo, né? Aquela primeira pressão, né, no Allianz, que não é fácil, uma pressão muito dura. Ele foi o melhor, pra mim, ele foi o melhor jogador em campo, inclusive. Os 10 primeiros minutos, tirando por baixo, por cima, e quando dando bicão no pé dos atletas na frente, dando bons passes, né? E aí ele deu um passe
né, da direita para a esquerda, que passou perto do atacante, né, mas na altura dos 12 mais ou menos. E, mas foi um passe consciente, foi um passe de jogador que estava confiante, né? E aí o Rogério parece dar uma bronca nele, né? O repórter no Premiere, ele consegue flagrar isso, né? E conta, né, pra gente que está assistindo que o Rogério deu uma bronca e o Ferrarese falou, não te entendo, não te entendo, né? Que muito possivelmente possa ter sido por esse passe, né? A gente faz uma pausa aí, né? Porque depois disso, o Ferrarese ele começou a piorar, a jogar mal, né? E depois disso. E aí a gente fica. É isso que é o nosso trabalho aqui, né? Terapia São Paulino. É isso que a gente tenta levantar algumas lebres, né? Porque a gente tá falando do Ferrarese que acabou sendo um vilão da partida, né? Mas que será que aconteceu, né? Vamos olhar um pouco mais amplo, né? Essa história do Ferrarese. O Ferrarese, na última coletiva, o Rogério falou dele sem ele estar jogando, né? Como foi aquela coisa do chefe que expõe o seu atleta sem motivo, inclusive, né? O chefe que expõe o seu funcionário, né? Então, expôs lá, o cara não sabe fazer tal coisa, né? É deficiente tal coisa, assim, né? Então, acho que a gente tem que pensar como é que chegou isso pro Ferrarese, né? A gente não sabe, né? Mas a gente imagina que um atleta que está chegando agora, né? De fora, tá em outro país, né? Num clube, outra língua, se adaptando, né? É a vida do jogador, é essa, mas é o ser humano, né? Então tem todo esse processo, né, de adaptação e com essa em cima, né? E aí ele jogando bem, né? Quando ele faz algo que não foi um erro, né? Mas talvez o Rogério necessitou de algum ajuste, ó, não cruze a bola ou algo assim, né? Não sei como foi a maneira que ele falou, enfim, mas de algum jeito essa conversa, né? Ela desestabilizou o jogador, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que essa conversa desestabilizou o jogador, né? A resposta que ele deu já foi uma resposta, né? Eu não te entendo, não foi, já foi uma reação, né? Não foi uma conversa saudável, entende? Não foi não valeu, né? Mesmo que não tenha entendido, né? Tá bueno, graças, né? Eu que sei que ele, ó, que ele ia dizer, né? Mas já foi uma rusga, né? E aí ele começou a piorar. E aí esse fator do passe, né? Ele começou a errar bastante, né? Ele errou. E a expulsão foi um desequilíbrio emocional, né? Eu acho que a gente pode falar de, ó, aí a gente tem que também pensar, assim, tem coisas complicadas, né? Porque o Marcos Rocha deu de mão fechada, né? O Dudu deu uma abraçada e o Gabriel Menino também, né? E o juiz foi muito, muito, assim, ele tirou o vermelhinho do bolso muito fácil, né? Muito fácil. Tuc, né? E então assim, tá, vamos falar, isso é uma coisa que também aconteceu, né? Mas o né, aquela revidada assim, já mais assim, demonstra que o jogador se desequilibrou, né? E se a gente pensar que houve 10 minutos que o cara jogou muita bola e depois houve uma bronca, uma discussão flagrada, né, pelo repórter, né? Então o repórter sentiu que era uma notícia, né, para falar pro narrador, olha, né, aconteceu uma coisa aqui, então, né, acreditando aí no que o repórter estava falando, tudo, né, na transmissão, porque eu não vi, a gente não viu, né, então, mas vale essa menção. O jogador foi pro saco, né, assim, o mental dele, o cara foi expulso, né. Aí depois que ele é expulso, né, aí acho que né, os comentaristas, não, tem que. O Noriega foi forte, né? Falou, não, acho que o presidente tem que falar com ele, diretoria, treinador, né? Porque como foi muito irresponsável, né, a atitude. Né? E de verdade, sim, mas você vê, a atitude do Ferrarese foi irresponsável. A atitude do Rogério em falar da deficiência de um jogador para justificar ele não estar em campo em uma derrota,
da qual o Rogério tem muita dificuldade de admitir as falhas na derrota, né? Então, assim, é uma falta de respeito, né, com o que está acontecendo, que vai indo para o campo. Chega no campo, não tem como. O campo revela, né? O campo revela, tá? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado aí de apontar o dedo no Ferrarese e dizer: nossa, cara, você foi responsável, você estragou o jogo e tal. Acho que num olhar é, mais raso, a gente pode ir por essa, né? Mas eu não vejo dessa forma. E acho muito complicado, né, o desenvolvimento por exemplo, do Ferrarese ou desses jogadores que estão chegando e com dificuldade do Rogério colocar e com problemas com o Rogério, de como esses jogadores, né, eles vão se desenvolver dentro da filosofia de trabalho do Rogério. Porque o Rogério, de algum jeito aí, ele está querendo fazer, como por exemplo, ele está ensinando uma linguagem de futebol, né? É o que ele está ensinando, né? Só alguns jogadores que já sabem a linguagem que é o jogo que ele propõe, né? Que é de tocar bola, que é, por exemplo, em sua maior essência, como foi a primeira jogada de ataque nossa, né? No chute do Reinaldo, que foi toque, 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 posse de bola, né? Tentando agredir o adversário, sem bicão, né? Lembrou muito um gol que o São Paulo na época do Diniz fez no Allianz Parque, né? Foi uma toqueira impressionante, né? Inclusive naquele lance participou o Reinaldo, o Luciano e o Igor Vinícius, né? Agora, se você der um replay, tem coisas que é fogo, né? Se você ver a jogada que o Igor Vinícius fez, essa, que ele dá um cortinho, né, por trás, dá um giro pela bola, né, e depois enfia uma bola, deixa o Reinaldo na cara do gol. Vê esse lance de novo, imagina se é o Zidane, que pareceu o Zidane, cara, o cara pareceu o Zidane. Meu Deus, que fase! Bom, o cara meteu um lance lindo mesmo, né? Mas enfim. Então, né? Acho que essa linguagem, né, desse jogo, poucos jogadores aprenderam, né? O Galopo, você vê que ele tem muito potencial, mas ele ainda não entendeu como é que joga, né? Como joga nesse processo da linguagem do Rogério. Então, quando a gente fala do Ferrarese, ele parece que entendeu como é que se joga. Mas o emocional dele foi destruído pelo Rogério, né? Por essas cobranças e tudo mais. Seja fora de campo, seja em coletiva, seja... Porque ele está dentro do imbróglio de um problema entre o Rogério e a diretoria, né? Que aí o Rogério culpa a diretoria quando perde, né? É a culpa da diretoria que não paga a dívida, não sei o quê. É um discurso que a torcida abraça, né? Porque o cara tá falando as verdades do São Paulo. Mas como a gente vem trabalhando aqui, né, na questão organizacional, ele não tem que falar do trabalho de ninguém, né? Vamos pensar no respeito, né? E pelo que me parece, houve nessas reuniões houve um pedido para que ele não fosse por essa. Eu não sei, ele tá dando a coletiva daqui a pouco e eu não sei o que ele vai dizer, né? Mas, claro, sempre vem esse lado muito tóxico, né? Muito expansivo do Rogério, né? Que respinga na instituição, na direção, nos jogadores, porque ele tem muita dificuldade de assumir, né, uma falha, né, ou entender que o jogo se pode perder, ou, né, que os jogadores podem errar, né? Eu acho que ele tem uma cobrança muito firme, né, que inclusive ele mesmo não aguenta se cobrar desse jeito, né? Por isso que ele escapa para todos os lados, né? Porque se ele olha para ele com o jeito que ele tem esse olhar crítico, né, com os atletas, com as coisas, eu não sei se ele ia se destruir em 5 segundos, né? Por isso que é culpa de todo mundo, menos dele, né? Porque se ele olha para se criticar desse jeito, né? Ele ia se atropelar sozinho, né? Uma coisa, uma autofagia, né? De uma crítica tão forte que ele executa, né? Então, né? Falando, né? Saindo do Ferrarese e tudo mais, né? Acho que a gente começou o jogo até os 15 tranquilo, né? Teve esse lance do ataque, né, nosso.
E acho que teve um lance que eu gostaria de mencionar, né, da importância, né, do como da importância do jogo mental do Abel, né, que é um craque aí que tá aí no Brasil, né, e a gente tem a honra de enfrentá-lo, né, eu acho que é muito interessante, né, um cara estável, né, não foi como o Jorge Jesus, né, português deu um pique e foi embora, né, e até a carreira dele é meio confusa. O Abel tá aí, né, cara? O Abel acho que teve vários anos, ficou com a família lá em Portugal, ele aqui, eu não sei, o cara tá aí, né? Tá aí de corpo e alma, né? Então, quando, né, a gente vai resistindo, jogando bem, né, e a arbitragem não dá algumas faltas, assim, porque não foram, né? E o Palmeiras reclama demais, né? Uma alma da torcida, dos jogadores, é uma coisa da instituição deles, né? É tipo, é o Turma do Amendoim, né? Que é famoso, né? Não é uma crítica minha, é uma descrição mesmo, né? Da torcida palmeirense, né? Os caras cobram muito. O Abel, cara, ele sabe reger todo esse Allianz Parque aí, né? E não é falar, né? Mas 12 minutos de acréscimo no segundo tempo. Puxa, cara, isso é só o Abel e o Allianz Parque e o Palmeiras. Não é possível, né? Porque o VAR não demorou tanto assim, né? O VAR demorou, mas não foi aquele VAR, né? Como outros VARs que a gente já viu, né? Que fica aquele. Não, o cara viu lá, tal, e pum. O cara deu 11 mais uma. Né? Tá certo que o Beraldo ali, né? Deu uma de moleque, né? Porque ficou em campo, né? Acho que esse 1 minuto aí. Putz, mas enfim, depois eu vou chegar no Beraldo ainda. Tem algumas coisas pra dizer dele. Então, até me perdi. Ah, não, do Abel. Aí o Abel, ele leva um amarelo por reclamação, né? Então ele joga, ele rege, né? Então ele faz o escândalo, né? Então de algum jeito, né, os torcedores se sentem atendidos, né, pela reclamação dele, os jogadores também. E aí ele leva o amarelo, né? Então ele tira o peso, né, dos jogadores, das coisas. E depois, aí que acontece, né? Pra você ver como ele faz um balanço, né? Ele já tá numa sintonia muito grande com eles, né? O convívio. Então, quando ele faz isso, ele inflama mais ainda a reclamação, né? Aí o que ele faz? Ele começa a fazer o... Não, parou, já chega de reclamar, né? Ou seja, ele fica até com um salvo-conduto de conduzir, né, a reclamação. E aí, né, o repórter fala, o Gabriel Menino e outros jogadores, né, como vão sendo torcedores no banco, né? Que os caras são da base ainda, né? Então eu acho, né, o Abel um grande craque no jogo psicológico e o Palmeiras impressionantemente é muito forte nisso, né? Impressionantemente muito forte, né? Então, a gente depois desse, né, a gente continuou sofrendo muitos ataques, né? E aí eu acho que vale a menção do Pablo Maia, né? Porque o Pablo Maia, né, tem uma anotação aqui, Pablo Maia pintado. Porque o Pablo Maia, ele conseguiu, se eu não me engano, aí agora eu não sei, ele saiu sem amarelo do jogo, né? E ele fez 3 faltas muito bem feitas, em que ele não deixou o atacante passar, né? E parou o jogo, né? Sem tomar amarelo, né? Então o cara tá começando a ter uma técnica muito importante, né? Num jogo do camisa 5, né? Porque é o volante, então ele não pode, né, deixar livre, como muito tempo, né? A gente ficou com a cabeça de área, né, mesmo com ele, né? Mesmo com o Pablo Maia, né? Ele acho que ele tá aprimorando o futebol dele, né? Acho que você vê que isso é treinamento, é linguagem, é da posição. Eu vejo isso também como uma influência do que foi a passagem do Gabriel Neves na cabeça de área, né? Porque o Gabriel Neves jogava, mas ele também dava uma chegada. Ele fazia isso, né? Ele tomava o amarelo correto. E aí eu não sei se também é uma influência do Gabriel Neves, que ele já tem esse jeito uruguaio de jogar, né? Ou se já é o Rogério ensinando, né, a linguagem do volante que ele quer, né? Que é o que distribui o jogo, mas que pega também, né? Porque os dois estão estão executando essas funções, né? De distribuição e de uma marcação, né, sacrificante, né? Que é esse volante aí joga sacrificado, né? Ele joga, mesmo agora com 3 zagueiros, um pouco mais protegido, mas ele é muito solitário ali, né? Nas ações do meio campo, na cabeça da área, né? Quando o time vai balançando, né? Que nem o Scarpa vinha pro meio,
né, ficava puxando pro meio, o Dudu ia pra ponta, o Dudu ia pro meio, ele tem que ajudar dos dois lados, né? Então, é uma função muito sacrificante, né? E que o Pablo Maia fez hoje também, jogou muito bem, né? Um jogador que foi discreto, né? Não fez nada demais, aparentemente, assim. Mas para a equipe ele foi muito fundamental, né? É, bom, aí isso... aí uma defesa, né? Algumas defesas realmente muito impressionantes, né? Do Felipe Alves, ainda no primeiro tempo, né? E que eu defendo ele faz tempo aqui, né? Que eu falo que ele é um goleiro equilibrado, né? Então hoje foi um show do cara, né? Nesse sentido. Primeiro tempo, né? Foi tranquilo pro cara, né? E teve alguma, né? Apertou um pouco lá e tal, mas o primeiro tempo, né? Terminou ali com a expulsão do cara lá e a coisa se enrolou, né? Aí, bom, a mexida do Rogério no intervalo, né, com a expulsão, foi tirar o Luciano e pôr o Galupo, né? É, eu acho interessante essa mudança, né? Eu acho que o Galupo pode até vir a ser esse jogador, sabe? De jogar mais um pouquinho mais avançado, porque ele está entre um posicionamento um pouco mais avançado que o Rodrigo Nestor, que hoje é, criou pouco, mas marcando uma atuação de marcação dele hoje muito louvável, né? O pessoal reclama, né, que ele tem pouco combate, mas hoje, por favor, né? Foi vários desarmes, vários bloqueios, né? Brigando e mesmo assim confusões, né? Aquela com o Danilo lá no canto e tal, que é um pouco, ele é um pouco marrento, né? Mas que no clássico de algum jeito, né? É, é como que mostrando um pouco de resistência, né? A pressão que eles estavam fazendo, né? Que é uma pressão muito forte, né? Uma pressão da torcida em cima do juiz, né? Eles vão em cima do juiz. Eles vão muito em cima do juiz, né? Eles vão desestruturando, né? O juiz fica, ele fica muito difícil de marcar as coisas, né? Eu acho, né? O jogo do Allianz é um jogo assim. Né? E você vê que o Rogério preparou muito bem a equipe. Ele vai também muito bem preparado para suportar, né, essa pressão. Parece que essa pressão no São Paulo não afeta muito, apesar de afetar o juiz. A gente aguentou os efeitos da pressão do Palmeiras em cima do juiz, né? Que foram duas expulsões muito fáceis, assim, um pênalti também que muito fácil de ter dado, né? Tipo, tá, bateu no dedo e tal, mas né? Tipo, não afetou em nada, não ia pra lugar nenhum aquela bola, né? Sei lá, tô querendo dizer assim. Tô dizendo, acho que é pênalti. Se o VAR chama e vê que tocou, acho que é pênalti. Tá, mas o que quero dizer? É uma facilidade pra dar, né? O Flamengo, em compensação, é uma dificuldade pra dar um pênalti pros caras, né? E então, assim, né? Acho que não, talvez, né? Um lance no Allianz as coisas vão pro Palmeiras. É difícil, né? É difícil ficar isento ali, né? Então, volta pro segundo tempo o Galopo, só que é o Galopo lá né, do lado direito, fazendo duas linhas de quatro, e aí começa um recital, né, do Felipe Alves e do Caleri, que são os dois jogadores que o Caleri, numa situação adversa, ele entra num nível de concentração muito grande, né? Ele começa a fazer muitas coisas corretas, a tomar muitas decisões corretas, né? E a fazer jogadas que nem são dele, assim, né? Tipo, não é muito comum. Tipo, o cara, uma hora lá, ele deu um rolinho em alguém lá, que eu não sei, cara, que foi um rolinho maravilhoso, né? E na jogada e tal, e deu sequência, e toda hora que ele pegava a bola, ele conseguia dar um cortinho, né? Ele agora tem um cortinho, assim, ele tá evoluindo muito, né? Fora da área, né? O que a gente vem falando, né, que o Rogério pressiona muito ele, é que ele fica só brigando e pouca energia para finalização, né? Passou o jogo inteiro sem ter uma bola para finalizar, né? Eu acho que isso é algo a ser cuidado, porque a gente tem um 9 muito matador. Se sobrar, ele vai guardar. Então, por que não gastar tanto cara, né, em cair para direita, em ficar de costas brigando, em subir de cabeça? Se o cara tem essa finalização absurda, né? Não cai para ele, pô, né? Acho que, né, eu sofro com isso aí de ver ele, né?
o Felipe Alves aí começa um recital do Felipe Alves mesmo, né? Um goleiro que também na adversidade, como ele tá sempre equilibrado, mas na adversidade ele cresceu muito, né? Porque ele se manteve equilibrado e aí a fortaleza mental do Felipe Alves, que eu sempre reitero, goleiro em termos mentais numa equipe ele tem um impacto muito grande. Talvez ele seja o jogador mais importante, né, em termos mentais, né, que afeta a equipe, né? E aí ele fez a defesa, a entrevista que ele deu, cara, eu falei, caramba, eu concordei total, apesar de ser uma ideia maluca e talvez até achar que ele foi meio, sei lá, né, porque ele falou assim, foi mais difícil defender a bola da esquerda lá, que ele deu tapa, a bola quase entrou, do que o pênalti. Eu também achei isso. Porque eu não sei se... Mas eu olhei a cara dele, olhei a cara do Scarpa, olhei a cara do estádio, os torcedores, assim, parecia que os caras iam perder o pênalti mesmo, né? Não sei, tem hora assim que dá uma sensação, né? Eu tive essa sensação, né? Às vezes eu tenho essa sensação aí e sai o gol, não tem nada a ver, né? Mas me deu uma certa sensação, né? E ele faz a defesa e, tipo, tudo fica no mesmo equilíbrio, assim, né? Tuque-tuque, né? Deu também uma impressão depois desse pênalti, do 0 a 0 do jeito que foi o jogo, que de alguma forma, né, acho que é até um pouco maluco isso que eu vou dizer, mas olhando de fora, né, porque de fato eu não tô aí, eu tô aqui, né, em Montevidéu, então eu tô aqui no Uruguai, então olhando de fora, assim, houve muita influência do Corinthians e Flamengo, né, esse jogo, de algum jeito, assim, né, que é um time aí que tá muito forte e tal, com outro que tá tendo a sua organização própria, né, que se defendeu e tal, e que conseguiu um 0 a 0, né, sendo finalizado mais vezes pelo outro, né? Mais ou menos, né? Então, assim, de algum jeito quando deu um pênalti, foi assim, carinha de 0 a 0 igual a final, né? Ficou com carinha de 0 a 0, né? Porque o goleiro pá, defendendo e tal, e não sei o quê. Então, né, aí a gente foi caminhando de um jeito super tranquilo com 10 em campo, né? O Felipe fazendo defesas monstruosas, né? E aí a torcida do Palmeiras parece que já vai sentindo que com o tricolor, né? Com o tricolor a coisa fica complicada para eles, né? Depois ele mexe no Patrick com o Igor Gomes e o Reinaldo com o Wellington. Substituições, né, mais físicas, mas também de dois jogadores que conhecem a linguagem de jogo do Rogério, né? Então os dois entram e a equipe se mantém igual, né? Tranquilo, né? A gente tá. Aí o Beraldo, né? Beraldo. Aí o Miranda, pô, se machuca. Né? Miranda se machuca. Né? Não sei se foi a coisa da cabeça, né? Ou se ele. Porque, né? Pegou aqui, né? Então dá aquela inchada. Pode ter, né? Machucado mesmo ele. E é experiente que não sei se é isso, mas ele apontar para o joelho, assim, também dá uma mensagem, né, para os companheiros de que não tem o que fazer, né? Se ele sai por aqui, é uma preocupação para todos, né? Pô, caraca, ou então, pô, como é que não aguentou, né? Vários jogadores saem com a cara arregaçada. Então, sendo uma dor real no joelho, ou uma dor assim, alguma dor, né? Porque os atletas carregam 1000 dores, né? Então aí, né, deu aquela pontada e aí aqui na cara, aí já foi o nocaute, né? E aí ele sair por aqui, né? Acho que ele protege, né? Quem entra e protege os jogadores. E o Beraldo, né? O Beraldo, eu tive uma sorte, né? Uma honra aí, porque o Brasil vai jogar aqui no Uruguai, né? E eu fui assistir eu estive lá, né? E vi o Beraldo jogando, né? Vi 2 jogos, né, da seleção. E o Beraldo, da seleção do torneio Sub-20 em Maldonado, ele foi o melhor jogador da seleção brasileira. Só que é aquela coisa, né? O Brasil jogou com a Argentina, Uruguai e Uzbequistão. Eu vi o jogo Brasil-Argentina e Brasil e Uzbequistão. E ele. Então foi um jogo que assim, ele teve muito a bola, né? E ele com a bola ele é um zagueiro muito construtor. Dessa coisa do Rogério, né? Mas ele defendendo, ele deixa a desejar, né? Ele, assim, na hora que ele foi mais pressionado, assim, ele. Né? Então, assim, é um jogador em formação ainda, né? Claro que alguns são monstros, né? E sobem e vão jogar, né?
Mas é a mesma coisa, sei lá, do Endrick aí, né? O cara tem 16 anos, né? Ele expulsou o Beraldo, né? E os caras são mais ou menos da mesma categoria, né? Teve um lance muito interessante que o Beraldo deixou o Endrick impedido, né? Por muito pouco, assim, mas foi uma bela noção ali da defesa, né? Mas é um garoto de 18 anos, né? Eu acho que ele tem, vamos ver, né? O desenvolvimento dele, né? Como que ele, né? Eu acho que a expulsão dele foi necessária, né? O moleque rápido, forte lá. E acabou puxando e o juiz muito fácil, né? Nem, né? Já expulsou, né? E depois, é, né? O time foi se estruturando, foi aguentando, né? E depois o Nestor saiu para entrar no Marcos Guilherme, né? Bom, Marcos Guilherme. Acho que o Marcos Guilherme, né? Ele entrou bem, né? E tem uma coisa assim, né? Tem até um certo preconceito, né? Com esse jogador. Eu não sei qual é que é, né? Preconceito de futebolístico mesmo, né? Porque, vamos lá, né? O cara é. Vamos, né? O que eu acho que é um jogador que a gente pode criticar mais, né? O cara é um veterano, quase 40 anos? Não, ele tem 27, acho que tá na idade. O cara é baladeiro, o cara é. Não, né? O cara tá mal preparado fisicamente? Muito pelo contrário, né? O cara voa em campo, né? O cara voa mesmo, né? Tipo, extremamente veloz. O cara é desobediente taticamente? Não, o cara é muito obediente taticamente. Joga pela ponta, joga pelo meio, joga de centroavante, joga de lateral, joga de, né? Algumas ele vai mal, outras ele vai mais ou menos, né? Ele ainda não executou. Uma ele foi muito bem de ponta esquerda, que é onde ele tá entrando, agora ele entrou mais no meio hoje. Mas, né, ele fez realmente um bom jogo, né? Acho que foi contra o Ceará lá. E, ele tem um salário milionário, né? Tipo, 700 mil, que nem do Éder, assim. Não, o cara tem um salário baixo. Baixíssimo, né? Então, assim, eu não entendo muito bem qual é que é assim, nossa, meu Deus, esse cara não pode entrar em campo. Eu não entendo muito bem isso, né? Ele é um cara que, pensando ainda no Rogério, é um cara o Rogério precisa de jogadores, né, de pessoas com esse tipo de personalidade, mais obediente, mais assim, né, devoto assim, né, da situação e tal. Então eu não entendo muito bem né, e é um cara que vai crescer, ele tem, né, não acho que ele rouba o lugar de alguém, não tem outro cara para fazer isso, que nem agora entra quem, né? Que a gente tem certeza que vai entrar, correr, dividir, cobrir, subir de cabeça. Né? Eu não entendo muito bem isso. E ele entrou e fez isso. E foi importante, né, de algum jeito, porque a, né, o Rodrigo Nestor estava exausto, precisava né? E aí, mais ou menos isso. Aí foi o lance do Flaco Lopes lá caindo. Né? Nossa Senhora, né? Fico pensando, né? O Palmeiras tem, acho que 5 centroavantes, né? O Flaco Lopes, Merentiel, o Endrick, o Rony e eu tô esquecendo o Rafael Navarro, né? É, do Botafogo. Pô, né? O Endrick é a parte, né? Né? Pelo que vai caminhar a carreira dele, acho que ele, né, vai. Mas dos outros 4, né? Eu fico pensando, né? A diferença é que o cara tem 5, né? Mas o Caleri, que esses argentinos aí, eu acho que ele é melhor, né? Que o Rony, talvez ele é doido, né? Que o Rony é muito do esquema ali do Palmeiras, tal, não sei o quê. O Endrick, a parte que ainda não, né? Não. Mas, né? A gente fica falando muito do elenco aqui, os caras tem 5, né? E a gente tem ele e o Rogério Esmirilha, né? Que é o que a gente fala. Enquanto o cara não tem a linguagem, ele não põe, né? Enquanto o cara não espera pra aprender ali o que ele tem que aprender, ele não põe. Eu acho que é um pouco de exagero, eu sempre falo isso. Né? E aí a gente consegue fazer um único ataque com o Galo dando um calcanhar e o Caleri entrando na direita. E ele tinha a possibilidade de cruzar para o Marcos Guilherme, mas ele chutou. E eu acho que ele fez certo porque o cruzamento seria um gesto técnico muito refinado que talvez ali para ele o melhor era bater no gol. Tanto que ele bateu perigoso, né? Que esse o Everson. É que o Everson é muito bom, né? Nossa senhora, né? Mas se o Everson dá uma moscada assim, tipo, pensando que ele vai cruzar, a bola entrar rentinha a trave, né? Então, ele é finalizador exímio, né? Então, né? Bom, e
Aí a gente, né, esse foi já mais pro fim do jogo, né, e aí veio os acréscimos, né, o Beraldo é expulso, né, num lance ali. A gente ganha mais 1 minuto de acréscimo, 12 minutos de acréscimo, né. Eu pulei o pênalti, né, eu falei o pênalti falando agora eu não, nem aqui, o pênalti, né, e o Felipe Alves defende o pênalti não, eu falei do pênalti, né? Eu falei, mas não sei se foi na ordem cronológica, né? Mas aí, a gente, né, 12 minutos de acréscimo, a gente conseguiu controlar e acabou o jogo, né? A gente empatou um jogo, né? Que acho que pro Palmeiras, né? Eles estão no caminho deles, né? Não precisava esmerilhar hoje, não precisava nada, o empate tá no caminho deles, né? Eles estão 10 pontos do Inter. Acho que o Inter vai jogar contra o Botafogo, um jogo dificílimo, né? Também. E pra gente, né? Se você for ver lá a tabela, cara, a gente tá com 41, né? E o Botafogo vai jogar agora, estão 43. A gente tem um jogo a menos. A gente ganha nosso jogo a menos, a gente vai pra 44, a gente fica na boca na boca da pré-Libertadores, né? E ontem, né, acho que a gente tá meio que disputando com a América, que é o atual oitavo, né? E eu assisti América e Fortaleza. Fortaleza também tava, né? Tinha Galo e Flamengo, eu falei, vou ver esse jogo, que esse jogo vai ser mais, né? Tem. Né, parece que o Atlético Mineiro entregou ao brasileiro já, né? Sei lá, enfim, né? O Flamengo, o time reserva, ganhou. E, pô, o América, cara, eu acho que o Wagner Mancini faz um trabalho. Ninguém fala muito nisso, né? Mas o Wagner Mancini, cara, você viu o time do América, cara? Os veteranos que ele tem é o Danilo Avelar, o Benítez, o Aloysio Boi Bandido e o Elton Paulista, cara, né? Acho que. Puxa, acho que ele faz um trabalho muito impressionante, né? Levando o América a brigar pela Libertadores. Acho que é o trabalho mais impressionante do atual brasileiro, né? E a gente tá brigando com eles ali, né? E eu acho que a gente, assim, né, a gente tem condições, né, de fazer uma reta final bem digna, né? Acho que esse era o jogo mais difícil aí da reta final. E então acho que, né, então foi um empate que esse ponto vai fazer muita diferença aí na reta final. Eu acho que esse ponto vai ser aí a possibilidade de classificar ou não. Um ponto, né? Porque tá tem muito time aí enrolado, né? Então, né? Muito obrigado aí por assistir até o final, né? E sejam bem-vindos aí ao canal Terapia São Paulina. A gente volta na semana aí com alguns outros vídeos e com alguma notícia que tiver aí mais importante. E vamos aí acompanhando, né, essa vida emocional, né, do São Paulo, do São Paulino, do time, né, dos jogadores, né, da torcida, como ela se manifesta. A gente vai analisando tudo isso, né, que é um jeito de trazer informações muito relevantes, né, que ficam numa órbita, né, do que realmente é mais falado, né, mas que influencia demais no que está acontecendo, né? Então acho que é um pouco disso, né? Você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, né? Mas é sempre dando essa ideia pedagógica, né? Didática de entendimento do futebol por outros ângulos, né? Tá? Então a gente passa um pouco essa visão para somar, né? Naquilo que você mesmo já tem, né? De bagagem ao ver um jogo, né? Mas ganhando algumas ferramentas para entender como que aspectos psicológicos, aspectos estruturais da instituição, né? Aspectos de dentro do campo, como isso tudo se reflete ali na hora dos 90 minutos. Beleza? Então, eu sou o Juan Teixeira, um grande abraço a vocês, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.